Fala, meu confrade. Ô, confrade, estamos gravando mais um vídeo de hoje aí. Ô, confrade, o que você tem para me dizer? Eu tenho observado o seguinte, aquele modelo, né? Não vou dizer um modelo, mas aquele estereótipo, né, de pessoas, do ancião, né? Te perguntar sobre o pessoal... O idoso. O idoso, né, de mais idade aí. Ele tem mudado, eu tenho observado, não só no meu local de trabalho, mas no dia a dia aí que a gente anda por aí. Antigamente você via o idoso mais tradicional, né? Então o cara carregava com ele ali a questão da sabedoria, experiência de vida, conselhos, né? Então ele tinha isso. Ele tinha uma posição de respeito na sociedade. Respeito. Aí hoje eu vejo o ancião nessa fase de 70 anos, 65 e diante, o cara parece um adolescente, cara. Quer usar roupa, quer andar de skate, quer andar com copão de uísque. O que tá mudando aí, meu confrade? Confrade, a impressão que eu tenho é que quando chega aos 40 anos ali, o pessoal está renascendo. É como se nascesse uma outra pessoa. Né? Eu vejo muita gente aí que separa na casa dos 40, tanto o homem quanto a mulher, e aí parece ser uma outra pessoa. Agora eu vou viver. Agora eu vou viver, eu vou aproveitar, porque na cabeça da pessoa você trabalhar, servir a família, servir aos filhos, não é aproveitar a vida. É uma escravidão. É uma escravidão. Aproveitar a vida para a sociedade moderna, ela está condicionada ao hedonismo. Você aproveitar está condicionado ao prazer efêmero. É basicamente isso. E o prazer efêmero significa o quê? Significa o camarada estar em determinados locais, ouvindo determinadas músicas, com determinadas companhias e usando determinadas drogas. E aí eu coloco o álcool e o cigarro, cigarro eletrônico, inclusive essas coisas aí, narguile, não é? Pra usar. Então o camarada ali que sempre foi meio juquinha, chega uma certa idade que o camarada, você fala, porra, esse cara tá ali, será que é ele mesmo? Não é? Porque o cara decidiu aproveitar a vida. Já mete umas tatu aqui. A tatu, cara, vou fechar o braço. Vou fechar o braço, já deixa aquela barba de lenhador viking crescer, já raspa o cabelo, já faz um... Já coloca a lente no dente, harmonização facial. Agora também tem aqueles que tem falha no cabelo, né? Vai lá e faz um implante capilar. O camarada... Vai pra academia. O camarada... Mas eu digo assim, ô confrade, aí o cara, ele... O que você falou, começa essa mudança. O cara começa a postar vídeo com o volante do carro assim, ó. Confrade, mas esse cara, quando ele chegar naquela idade de ancião, que a gente tá fazendo esse paralelo, né? Um ancião antigamente, ele tinha essa questão do respeito. Esse ancião vivendo nessa condição de hoje, o que ele vai chegar um eterno adolescente lá no final dos 65, 70 anos, brincando, vivendo com os netos ainda nessa loucura aí de coisa, ou ele vai, um dado momento, ele vai sair dessa vida aí? Eu acho que não vai sair, porque o cara foi infantilizado. O camarada ele foi contaminado pelo vírus da rede social. Então o que importa para ele é a rede social. Mas, no grosso, o próprio pessoal da rede social acha o cara uma piada. Não acha ele uma referência. Fala, pô, olha aquele cara ali. As próprias mulheres que saem com ele, né? Porque o cara, com uma determinada idade, a ideia é que o cara tenha uma maior responsabilidade financeira, um melhor patamar de vida do que um cara de 25, 30 anos. Mas esse mesmo pessoal que, entre aspas, se aproveita ali e fala, pô, o cara é um idiota. Porque nessas sociedades modernas aí, o ancião tradicional morreu. Ele morreu, ele é tipo assim, é como se fosse um criminoso. Ele é uma estrada pro cemitério, confrade. Não, mas a gente tem hoje até nas lideranças políticas do país isso, não é? O camarada vira viúvo, o cara separa da mulher ali que tinha uma idade compatível com a dele e arruma uma mulher nova. A mulher do cara vira tiktoker, vira influenciadora digital. Aí o cara já mete aquela harmonização para tentar dar uma rejuvenescida. Lança a marca, fica promovendo coisa de maquiagem, se utilizando do quê? Da imagem do idiota lá. Entendeu? Então isso daí tá levando o Ocidente a uma extrema decadência. O próprio Trump,
Qual que é a idade da mulher do Trump? Vixe, Não é? a diferença brutal, hein? Agora, você pega ali a primeira-dama da China, não é assim. A gente fala do Putin, a gente nem sabe se o cara tem mulher ou não. Porque Não expõe, o presidente é o Vladimir Putin. E pronto. Ninguém nem expõe os filhos. Agora, no Ocidente, essa cultura de vitrine. Cultura de vitrine, confrade. E os anciãos estão mergulhando nessa cultura de vitrine, confrade. Tá feio o negócio, porque você vai conversar, um exemplo. Você pode até falar um pouco que você frequenta academia, né? Eu não faço. Mas você frequenta. Na academia, você tem notado esse tipo de comportamento do pessoal? Porque assim, antigamente o idoso ia, às vezes com uma recomendação médica, né? Caso tá chegando a idade, pegar um pezinho ali para fortalecer a musculatura, tal. O papo que você tem com o ancião, com aquela pessoa de idade ali, era um papo bem... Papo cabeça, né? Papo cabeça, você adquiria conhecimento, né? Você aproveitava até muitos conselhos que a pessoa dá ali, mas hoje, como é que tá? Assim, eu vejo que tá bem dividido, né? Tem realmente aqueles que vão pela qualidade de vida, que tem uma correlação com a idade que realmente tem. E tem também aqueles que negam a idade o tempo inteiro. E aí cai naquele estereótipo que a gente já mencionou anteriormente. Principalmente se o camarada ou a mulher estiver separado. Aí parece que muda completamente a cabeça. Cara, é muito difícil. As vovó, entendeu? Né? As vovó modernas. Então, assim, eu fico com pena dos filhos, né? Porque acaba sendo um tipo de vergonha, então, né? mas aí, compadre, tem outros lá, você falou dos filhos, eu lembrei de uma coisa. Tem muita mãe, né, que já tá numa certa idade, ou vó, que quer sair com os adolescentes pra balada. Sim. Aí, tipo assim, o idoso começa a tornar-se um degenerado. É um degenerado. É um degenerado. É a degeneração do idoso. Do idoso, pô. Ele vai pras baladas, cai na cachaça, cai na drogaiada, cai não sei o quê, mas como você falou, ele não quer sair daquela infantilização e não quer admitir a idade dele, não se posiciona na idade dele. Aí ele vai morrer infantil, essa é a grande verdade, ou ele vai ficar acamado. E do contrário, né, que os moleques estão lá falando, não, meu avô, o cara é gente boa, o cara é não sei o quê. Mas depende, viu? Eu vejo muito jovem que tem vergonha desse comportamento, pô. Será? Tem um monte. Porque você vai querer, criança, sua mãe lá com 50, 60 anos, a sua mãe saindo com um moleque de 25 anos de idade. Ninguém quer isso, pô. Isso daí, pro camarada sendo jovem ou não, é um absurdo. Entendeu? Não tem o mínimo cabimento. Isso daí não tem nada a ver com etarismo, nada. É a questão de você pertencer àquilo que você é. Até porque a biologia vai impor a sua realidade quando te colocar alguma limitação física. E às vezes, dependendo da diferença de idade, ela vem rápido, né? Vem rápido. Então, o lugar do idoso é onde ele quiser, mas não em boate, balada, pagando combo. Não é, cara. Dando carnovinha. Isso daí é doideira. E na internet é onde você mais vê, confrade. Às vezes você vê lá o cara no iate, né? O cara na faixa de 70, 75 anos. E já com o corpo um pouco mais malhado, o cara com aquela lente no dente, o cabelo bem ajeitado, o cara lá com meia dúzia, com mais 2, 3 amigos, aí o cara tem grana muitas vezes, que tá vivendo ele fala, trabalhei muito, vivi muito, não sei o que, vou bagunçar e contrata lá um monte de mina aí do job aí, como dizem, né? Como dizem, aí vai lá e todo mundo naquela bagunça, é champanhe pra cá, parece um adolescente, parece uma criança. Aí eu fico perguntando, será que se for conversar com esse cara vai dar um retorno legal de conselho? Porque o cara já começou e também tá numa fase de babaquização da vida dele. Em sociedades tradicionais, até mesmo o religioso, para ele ter um respeito, ele tem que ser idoso. Entendeu? Então o sintoma de infantilização do idoso, não só do idoso, mas da sociedade, é o que a gente já mencionou na semana passada. Hoje a gente tem pastor mirim. Isso daí, cara, é a imbecilização de tudo. É pastor mirim, é idoso mirim, entendeu? Então a gente está numa sociedade infantil, confrade. Você pode esperar o quê disso aí? Não tem muita saída não, meu camarada. A salvação ela é individual. Quem ficar
seguindo tendências, meu amigo, vai pro buraco, vai pro abismo financeiro, vai pro abismo da saúde, vai pro abismo espiritual. Não tem milagre, cara.